tem uma palavra para compartilhar com vocês hoje, que ela tem como tema construindo pontes. Não é? Tem uma imagenzinha ali, né, da palavra construindo pontes. Tem? Tem? Não tem? Não tem mais? Ah, mas lá no WhatsApp tinha. O pastor Cristiano tinha feito uma lá. Hã? No Insta? É, isso, no Insta, é verdade. Construindo pontes. Então, vamos pensar assim sobre pontes. Qual é o propósito de uma ponte? Quem quer falar? Fala, Renato. Levar de um lugar ao outro, né? Para não ter perigo de cair. Que mais? Mais que serve ponte, gente? Fala, Nilson. Facilitar a chegada no outro ponto. Tânia? Atravessar, né? Fazer esse caminho. Encurtar as distâncias, né? Então, a ponte, ela é algo bem interessante, né? A construção das pontes. Então, a ponte, ela une dois lados. Não é? A ponte, ela tem essa característica, esse poder também. Ela facilita a vida das pessoas. Né? Só quem mora no lugar que precisa de uma ponte é que sabe o quanto uma ponte é necessária. Né? Então, ela facilita a vida também das pessoas. Ela acaba tornando esse caminho mais curto, né? E geralmente a ponte é algo seguro, né? E a ponte, ela está sempre ou em cima de um rio, ou em cima de um abismo, ou em cima de um vale, né? A ponte, ela sempre está num lugar alto. Esse é o significado, o propósito de uma ponte. Então, a ponte, ela sempre tem um significado, ela tem um propósito. E o que envolve construir uma ponte? A ponte, ela precisa de uma engenharia, né? Então, se não tiver alguém que calcule sobre a ponte, o que acontece? Ponte cai, né? Então, não pode ser qualquer ponte. Para se construir uma ponte, precisa de recursos, precisa-se também de pessoas e precisa dessa necessidade. Então, olha só como é interessante a ponte, né? A gente passa, às vezes a gente não se dá conta o que envolveu ter, o porquê ter aquela ponte naquele lugar. E nós separamos ali, o pastor Cristiano separou algumas imagens de algumas pontes para a gente estar vendo. Pode colocar ali primeiro. Olha só, todo mundo conhece essa ponte? Sim, né? Então, a ponte Hercílio Luz, né, ela foi inaugurada em 13 de maio de 26. E a sua construção firmou definitivamente Florianópolis como a capital do nosso estado. Olha que interessante isso, né? Por causa desse acesso à ilha, ela firmou a ilha como a capital do nosso estado. E ela demorou 4 anos para ser construída, cerca de 4 anos, e 30 para ser reformada. A gente estava conversando, né? Que interessante, eles naquela época, com os recursos bem mais limitados, demoraram tão pouco tempo para construir, mas tanto tempo para ser reformada depois desses anos todos. Próxima ponte. Olha essa ponte aí, olha o tamanho dela. Ponte Rio-Niterói, Brasil, sobre a Baía de Guanabara, inaugurada em 74, com 13 quilômetros de extensão. 150 mil carros passam por ela por dia. Evita uma viagem de 120 quilômetros. Interessante, né? Olha assim como encurta ali essa travessia, né, entre as duas cidades. Próxima ponte, a ponte do Brooklyn, de Nova York, inaugurada em 1883, com 2 quilômetros de extensão, foi a primeira ponte de aço suspensa do mundo. Atualmente trafega 146 mil veículos por dia. Olha só que lindona também. Próxima. Essa ponte de vidro na China, 300 metros de altura, né? Quem tem coragem? Eu não, Deus me livre, né? Então precisa de corajosos para passar uma ponte dessa, né? Então é só mesmo, ela só serve para turismo, né? É o propósito dela. Ponte de Ubem em Mianmar, de 1850, tem quase 1 quilômetro,
e 200 metros de comprimento. A estrutura consiste em 1.086 pilares de madeira coletados do antigo Palácio Real. Gente, olha só essa ponte, que interessante, primitiva, né? E comprida também. Próxima. Ponte Royal de George, Colorado, Estados Unidos. Lá tem 384 metros de comprimento e fica 291 metros acima do rio Arkansas. Meu Deus, né? Olha só. E deve ter sido muito importante para eles construir essa ponte aí também. E a próxima, ponte de Nanjing, China, terminada em 2016 com 564 metros de altura e permitiu uma redução aproximada de 3 horas no tempo de viagem. Boa também, né? Essa daí a gente viu o programa falando sobre engenharias incríveis lá, como ela foi construída. Próxima. Ponte, olha essa ponte. A ponte está aqui, gente, o rio está lá. Ponte sobre o rio Choluteca, Honduras, com 484 metros de comprimento. A prova de furacões e inundações perdeu a utilidade após uma mega enchente que desviou a rota do rio. Gente, como fica inútil uma ponte sem o propósito, né? E olha que ela tinha sido feita para aguentar, porque 5.000 pessoas tinham morrido num furacão, acho que foi. Mais de 5.000 morreram, né? E aí, só que acabou que desviando o leito do rio. Então, olha só como são interessantes as pontes. E elas têm seus significados e elas têm a sua utilidade. Mas uma ponte que nem essa que está ali, que não tem mais o rio passando por baixo dela, fica uma ponte sem utilidade, sem significado. Então, quando nós construímos uma ponte, ela precisa ter um significado, ela precisa ter um propósito. E nós, como cristãos, nós somos pontes para levar pessoas a Cristo. Sabe qual é a distância de uma pessoa está de você para ser salva? Alguém sabe? Que distância que uma pessoa está de você para ela ser salva, para ela ser alcançada para Jesus? Faz assim. Amém? É a distância do teu braço. Você é a ponte que vai levar ela para Jesus. Quando você se envolver, você quiser tocar a vida dela, você vai ser essa ponte para atrair ela para Jesus. Você é a ponte de transformar relacionamentos das vidas de todos que estão à tua volta quando você apresenta Jesus para ela. Quando você tem uma palavra, segundo a palavra de Deus na vida dela. Então nós somos esses criadores de pontes. E eu quero falar de um construidor de pontes que todos nós conhecemos muito bem. E como ele fez isso de uma forma tão tremenda. Nós vamos ver daqui a pouco o texto lá de Filemão, capítulo 1, versículo 25, mas eu não vou ler ainda com vocês. Eu quero só fazer um pano de fundo. Quando Paulo escreveu para Filemão, Filemão era um discípulo de Paulo. E ele tinha uma igreja na sua casa. O filho dele era o pastor da igreja. E aí então, olha só, Filemão ele tinha um escravo que tinha fugido dele. E esse escravo, ele fugiu e Paulo encontrou ele lá na prisão e falou de Jesus para ele. O nome desse escravo é Onésimo. Então, o que aconteceu? Quando o Onésimo fugiu de Filemão, Onésimo, além de ser escravo e ter fugido, roubou a Filemão. Então, tinha um agravante na vida de Onésimo. Mas quando ele se encontrou, quando ele acabou sendo preso em Roma e foi acabar na prisão onde Paulo estava, Paulo falou de Jesus para ele.
E quando Onésimo foi solto, Paulo ele fez assim para que Filemão recebesse Onésimo de volta. Então nós vamos ver aqui nesse texto algo tão tremendo que Paulo, ao mesmo tempo de ter alcançado Onésimo para Jesus, Paulo faz uma ponte de cura de relacionamento com Filemão. Então vamos ao texto, se você quiser abrir a sua palavra, Filemão 1, do 1 ao 25. Vamos estudar aí um pouquinho a palavra. Filemão, capítulo 1, versículos do 1 ao 25. Amém? Se você quiser acompanhar ali, também na tela vai estar ali. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso cooperador de lutas. Arquipo é o filho deles, o pastor da igreja. E a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só a conversa de Paulo. Olha só esse construtor de pontes. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Então ele já começa agradando o coração de Filemão. Olha, eu sempre oro por você. Só que eu não oro só, eu agradeço a Deus pela tua vida. Você já não, quando alguém chega para você e diz, olha, eu oro por você, mas eu agradeço a Deus pela tua vida, você já não fica assim, meio derretidão? Já, né, gente? A gente já fica assim, meio bobadão, assim, que legal, essa pessoa ora por mim, e agradece ainda de eu existir na vida dela, Então, Paulo, ele chega nessa forma, olha esse construtor de ponte aqui. Porque ouço falar, daí ele continua, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então Paulo já começa assim, olha, você faz muitas coisas boas, mas eu oro que você entenda agora o que isso vai exigir de você. Então aí ele continua, por conhecimento de todo bem. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Então ele aqui já fala como seu discipulador. Eu tenho plena liberdade de dizer para você o que você deve fazer, porque eu sou o teu discipulador. Mas daí ele fala assim, mas prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo. Olha só, ele já coloca aqui, Onésimo aqui, já gerei ele, é meu filho espiritual aqui. Já olha diferente, já não é mais só aquele que fugiu da tua casa. E ele diz que gerei enquanto estava preso. Gente, qual a situação de Paulo preso? Mesmo preso, ele pregava a Cristo. Ele falava de Jesus. Talvez seja a pior situação que a gente possa imaginar é estar preso, mas mesmo na prisão ele não negligenciava o seu chamado. E ele lá, ele diz que gerou então Onésimo na prisão. Ele antes, que lhe era inútil, por quê? Porque Onésimo tinha fugido, agora ele era um escravo inútil para Filemão. Antes ele era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Olha só. Como que Filemão vai reagir a uma situação dessa, Mando de volta como se fosse meu próprio coração, gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado.
Então Paulo já coloca aqui um propósito para aquilo que Onésimo tinha feito de fugir, um propósito de Deus. Às vezes a gente olha as circunstâncias e a gente não consegue entender, compreender. Mas quando para e olha e a gente vê o que aconteceu depois, o resultado daquilo que a gente passou, a gente vê que houve um propósito de Deus. E foi isso que Paulo estava falando, que houve um propósito de Deus com aquilo que tinha acontecido com Onésimo fugindo dele, né? Aí então, não mais escravo, mas uma pessoa, agora eu me perdi aqui. Assim, se você me considera, eu tirei o número. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei. Olha que ponte tremenda ele fez ali com Filemon. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Assim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Que carta, né? Que ponte, que coisa mais linda, né? Ver esse amor de Paulo, essa preocupação de não apenas ter levado Onésimo ao Senhor Jesus, mas fazer essa ponte para que ele voltasse a Filemon e esse relacionamento fosse curado, fosse sarado. Quando nós temos esse entendimento de chamado em nossas vidas, nós nos preocupamos com as pessoas. Nós vamos ao encontro delas, nós falamos de Jesus para elas e nós procuramos fazer as pontes para que ela tenha os relacionamentos delas sarados. Não tem como um casal vir para a igreja e nós não nos envolvermos com o relacionamento de casal deles para que seja sarado. É um exemplo. Não tem como uma família vir para a igreja e os pais não têm bom relacionamento com os filhos, que a gente não vai se envolver para que esses relacionamentos sejam curados. Ou com a família, ou todas as áreas da vida. Nós vamos sempre, como cristãos, fazer pontes, sabe? O engenheiro, ele calcula lá como que vai ser feito a ponte, e nós, como cristãos, nós calculamos como nós vamos conseguir ajudar essas pessoas a saírem da situação que elas estão. Nós vamos fazer esse caminho seguro, nós não vamos deixar elas caírem no abismo, nós não vamos deixar elas caírem lá naquele rio e se afogar, nós vamos fazer com que elas passem seguras aonde elas devem ir. Então esse é o nosso trabalho, nós precisamos ser esses construtores de pontes. E essa carta ali de Filemon, ela é um manual de relacionamento, um tratar de amor, de perdão, de restituição, de reconciliação, né? Filemon, ele era um homem rico. Ele tinha muitos escravos, mas provavelmente ele estava ali ferido por aquele escravo ter fugido, né? Era uma afronta, né? E Paulo, ele quer tratar já o coração de Filemon. Agora é a tua hora de ser cristão, agora é a tua hora de mudar também. Então Paulo, ao mesmo tempo que ele trata a situação de Onésimo para levar ele ali, reconstruir o relacionamento, ele vai exigir de Filemon uma postura de cristão. Então é uma ponte dos dois lados, é o tempo todo, gente, o tempo todo. Assim como eu ensino você, eu aprendo com você, sempre que nós estamos com outro cristão, nós sempre temos alguma coisa para receber deles e eles de nós. É uma ponte, cada vez que nós estamos juntos, uma ponte está sendo feita entre mim e você, uma ponte no nosso coração, um livre acesso. Quando nós não nos deixamos ser tratados, nós fechamos o acesso do nosso coração e a ponte fica sem propósito. O leito do rio está lá longe,
né? Então nós precisamos sempre ter esse livre acesso. Nós vamos ser cobrados também como cristãos, porque nós o tempo todo nós podemos ali estar dando e recebendo. Então Paulo ele começa a tratar ali com Filemão a respeito de Onésimo e fazendo essa reconciliação, esse construtor de pontes e algumas características de um construtor de pontes. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Então, para nós mostrarmos a nossa grandeza em Cristo, nós vamos mostrar o quanto nós somos humildes em reconhecer toda e qualquer situação na vida das pessoas, nos compadecendo com elas. Porque nós não podemos esquecer quem nós éramos, né? Nós não tínhamos valor nenhum e ainda não temos. Temos por causa de Cristo, mas por nós mesmos? Não, é por Cristo. Então Paulo, ele não se apresenta, olha o exemplo de Paulo. Paulo, ele não se apresenta como apóstolo, mas como prisioneiro de Cristo. Interessante isso, né? Então, quando ele vai interceder por esse escravo, ele coloca-se no nível do escravo. Ele não mostra sua autoridade de apóstolo. Ele diz: eu era companheiro de cela com ele, prisioneiro de Cristo. Ele se apresenta como esse prisioneiro. Então, lembre-se sempre de onde você saiu. Sabe, às vezes nós cristãos olhamos e condenamos as pessoas por causa do estilo de vida delas. Mas quem éramos nós? A única diferença é o tipo de pecado. Mas éramos tão pecadores quanto. E nós precisamos se envolver. Aonde nós vamos ganhar as pessoas para Jesus? É aonde elas estão. É na situação que elas estão. E nós temos que olhar, não importando a circunstância, e nos compadecermos, porque nós éramos tão prisioneiros quanto elas estão, né? Então Paulo, ele se coloca assim. Quando ele vai defender, né, a causa, ele não se considerava assim o dono de Onésimo, ele chamou Onésimo de filho, né? Ele teve compaixão de Onésimo. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas, né? Nós precisamos amar as pessoas. Essa é a característica de um construtor de pontes. Paulo, ele compreende que aquela circunstância que ele estava vivendo não era algo fora do controle, mas do controle de Deus. Por isso que ele não se apresenta como um prisioneiro de Roma, ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo. Ele vê tudo um propósito. Às vezes nós não enxergamos os propósitos na nossa vida e nós temos que estar atentos aos propósitos. Quanto mais rápido nós enxergarmos, mais rápido nós talvez vamos sair daquela circunstância, né? Paulo, ele reconhece tudo. Às vezes nós focamos nas coisas erradas. Não existe causa perdida, né? Um construtor de pontes, ele não vê, eu tenho um rio para atravessar. Ele não vê o rio como um obstáculo, ele vê o rio como um desafio, né? E aí ele vai em busca de como fazer essa ponte para que ela possa chegar no outro lado, na outra cabeceira, né? Então nós não vamos, quando nós olhamos as circunstâncias e focamos que está fora do nosso controle, olhamos e achamos que a pessoa não tem solução para a vida dela, que o problema dela é muito grande, nós estamos focando errado. E aí nós não vamos construir a ponte, né? Onésimo, a fuga dele, né, talvez não estava lá no calendário de Filemão, mas estava na agenda de Deus. Deus tinha planejado tudo de como isso iria acontecer, como que ele poderia usar essa atitude de Onésimo para atraí-lo para a sua presença. Segunda característica de um construtor de pontes: não usa sua autoridade de apóstolo para impor a sua vontade, mas solicita com amor, né? Assim como ele tinha ganhado o coração de Filemão, ele não queria perdê-lo. Ele soube tratar com Filemão, né? Ele soube conversar com ele, ele soube ordenar com uma forma amada ali, de uma forma que ele iria receber, sabe? Paulo, ele soube abrir a porta ao invés de fechar.
Às vezes nós nos posicionamos diante das pessoas de uma forma muito dura, e isso acaba fechando as portas ao invés de abri-las. Pare e pense quantas pessoas você já falou de Jesus. Não estou condenando ninguém, tá, amados? Não é isso. É só para a gente refletir. E você usou verdadeiramente do amor de Jesus, e não um amor condenador. Aquele que condena, que fala, primeiro tudo que a pessoa está fazendo de errado julga, né? Como a Rô está falando, fala primeiro da sentença de morte ao invés da graça de vida que possa ser alcançada, né? Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar, né? Depois quem vai julgar é o próprio Jesus, mas nós devemos pregar o evangelho da graça. A graça nos alcançou, foi pela graça. E se nós formos uns cristãos de carrancudos, duros, que condena, ao invés de estender a mão e entregar a graça de Jesus, nós não vamos estender o evangelho aqui nessa terra. Nós, em vez de sermos construtores de pontes, nós vamos ser destruidores de pontes. Né? Então nós precisamos, gente, nós precisamos entender essa necessidade, porque existem muitas pessoas nessa cidade para serem alcançadas, e quem vai alcançar é eu, é você, né? São as pessoas que estão por aí precisando do evangelho. Terceira característica da pessoa que... Terceira não, ainda continuando na segunda, é a segunda ainda, né? A pessoa que é construtora de ponte, ela elogia as outras. Veja que Paulo, ele começa a elogiar Filemon. E quem não gosta de ser elogiado? Todos nós gostamos de ser elogiados. Mas a verdade é que nós precisamos falar para as pessoas que elas são bênçãos. Nós temos que começar a criar esse hábito de olhar na vida das pessoas e olhar nelas e reconhecer o que elas têm para nos abençoar. O quão precioso é você estar com alguém. Às vezes nós reconhecemos só quando a pessoa morre. Aí a gente começa a sentir falta. Ai, mas fulano fazia isso. Ah, mas era tão bom quando ele fazia aquilo. Por que isso? Nós temos que começar a elogiar, a honrar a pessoa em vida. Como cristãos, nós temos que falar para as pessoas as coisas que Jesus já colocou na vida dela e que são tão preciosas. Foi isso que Paulo estava falando para Filemon. Ele focou nas coisas que Filemon estava fazendo e que agradavam, que as pessoas reconheciam. Por quê? Porque Paulo ia exigir algo de Filemon, né? Mas Filemon, Paulo começou ali a enaltecer seus pontos fortes, aquilo, creio que encorajou Filemon a dar aquele passo, que depois nós vamos ver, de perdoar Onésimo, né? E de deixar ele livre ainda. Então, Paulo, ele coloca ali, né, ele enaltece, ele coloca os feitos de Filemon ali à frente. Então, isso agradou o coração de Filemon, com certeza, trouxe refrigério para o coração dele. E é tão bom, né? Qual foi a última vez que você honrou alguém? Qual foi a última vez que você exaltou, enalteceu os pontos fortes de alguém, falou o quanto ela é preciosa, o quanto ela é uma bênção na tua vida, o quanto que certa coisa que ela fez para você foi importante, ou o quanto é importante estar do lado dela? Qual foi a última vez que você fez isso? Nós temos que ter esse hábito de reconhecer as características de Cristo na vida das pessoas que nos cercam, né? Isso é importante. O amor do cristão sempre vai abençoar, né? Você sempre vai poder aprender com elas. Você tem acesso a esses dois lados da ponte. Quando nós reconhecemos, nós sentimos gratidão pela vida das pessoas.
quando nós reconhecemos quem elas são em Cristo, as coisas boas que elas têm, nós somos gratos pela vida delas, nós procuramos o bem delas, nós sabemos que elas nos fazem bem, nós queremos retribuir o bem também. Então tudo está ligado a relacionamentos, a construções de pontes. Nós vamos lidar honestamente com as pessoas, nós vamos ajudar a levar o fardo das pessoas, nós vamos acreditar nelas. Tudo isso estava nessa conversa de Paulo com Filemão. Seja sempre um construtor de pontes. Eu quero perguntar para você, você acha que você tem sido um construtor de pontes ou você tem cavado abismo entre as pessoas? Às vezes nós cavamos abismos, às vezes nós não construímos pontes. Sabe quando a gente cava abismo? Quando alguém vem abrir o coração com você e ela está ali com um relacionamento quebrado ou com um problema, alguma tribulação ali na vida dela, e aí o que acontece? Se você, em vez de ajudar ela a ser a ponte, você começa, é mesmo, não tem jeito mesmo, não seja bobo, quantas vezes você já passou por isso e continua passando? Larga dele, larga dela, pare com isso, não fale mais com o fulano, daí já coloca mais coisa ali. Sabe o que você está fazendo? Cavando o abismo, e aí muitas vezes destrói relacionamentos que nunca mais conseguem ser restaurados. Às vezes é porque nós temos poder de vida e de morte na nossa boca, e nós temos que ter consciência disso. Então seja um construtor e não um cavador de abismo. Paulo, ele começa ali pela reputação de Filemão como um homem que abençoava as pessoas. Então agora chegava a hora de Filemão praticar o perdão. Paulo, ele usa ali o conhecimento que Filemão sabia do que era ser um cristão para tomar dele uma atitude. Às vezes, quando a gente está, nós como pessoas que têm o costume de aconselhar muito, às vezes a gente precisa exigir das pessoas a postura de cristão delas, para que elas consigam sair da situação que elas estão. Só que nós não chegamos lá e dissemos, como que você fez isso com a tua vida? Você já não conhece a verdade? Como é que você está desse tipo? Não, ninguém faz isso. Se chegar assim, cavamos um abismo. Mas a gente fala tudo o que a pessoa já passou, olha onde você estava, olha o que Deus já fez na tua vida. Você vai fortificando ela, para que ela tenha força agora de continuar e sair da situação que ela está. E foi isso que Paulo fez com ele, essa ponte tão tremenda. Ele usou de linguagem de amor ao invés dessa autoridade, para sensibilizar Filemão, e ele conseguiu. Há um ditado chinês que diz assim, pegamos mais moscas com uma gota de mel do que um barril de fel. Interessante, E realmente, as moscas. Gálatas 3:28 diz assim: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então o terceiro ponto aqui que Paulo chama de Filemão sobre a conversão de Onésimo é que agora Onésimo não era mais escravo, mas era irmão. Sabe, nós temos que olhar as pessoas, porque elas são alcançadas para Jesus e elas se tornam irmãos. Nós nos tornamos um. Nós temos que tirar da nossa visão quem a pessoa era. Agora, quando ela aceita Jesus, ela é transformada. É aceita agora como alguém que faz parte da nossa família. Nós somos um.
Então, quando nós temos alguém que aceitou Jesus nas nossas vidas, nós temos que saber que essa ponte foi feita. Não importa o passado dessa pessoa, agora ela é meu irmão, ela é minha irmã em Cristo Jesus. Paulo toma também essa atitude ali de chamar a atenção de Filemão, de olhar para Onésimo não mais como um escravo, mas alguém livre em Cristo Jesus, porque nós não estávamos numa situação diferente de que Onésimo. Nós também éramos escravos, mas Cristo nos tornou livres, né? Então hoje todos, né, nós somos um, não importa o meu passado. Não existe mais a Marilene do passado, existe a Marilene com Jesus. Eu nunca posso ser julgada por quem eu era, porque eu não sabia o caminho que eu seguia. Agora eu sou outra pessoa em Cristo Jesus, e assim é com todo mundo. Então, quando nós começamos a entender isso, fica muito mais fácil de termos pontos de relacionamentos, de nos amarmos verdadeiramente, de abrirmos acesso às pessoas. A igreja tem que ser um lugar que as pessoas têm acesso às nossas vidas, ao nosso coração, ao nosso amor, ao nosso cuidado. Não mais quem elas eram, mas quem elas se tornaram em Cristo Jesus. Nós sempre vamos ser construtores de pontes, seja lá no mundo ou seja dentro da igreja. Dentro da igreja as pessoas não podem se sentir isoladas, sabe? Sempre vai ter aquele, no culto a gente não consegue dar atenção para todo mundo, mas eu percebo que todo mundo está conversando com alguém, né? Então nesse momento ali nós estamos sendo essa ponte da família de Cristo, do cuidado de Cristo, do amor, de quem se importa, sabendo como é que está. Se todos nós fazermos isso, todos os que chegarem aqui na igreja vão se sentir amados, vão se sentir ligados, né? Então nós precisamos ser esses construtores de pontes. E Paulo ele fala isso para Filemão. Filemão recebe ele, porque agora ele é um irmão de Cristo, somos um. Sabe, a palavra onésimo significa útil, e Filemão significa afeiçoado ou aquele que é gentil. Então Paulo ele diz, né, Onésimo é muito útil para mim, agora Filemão seja gentil, né, receba ele, né? Então há um propósito em todas as coisas, seja esse construtor de pontes. O evangelho ele transforma as pessoas, um inútil passa a ser uma pessoa útil, um escravo no irmão, um ladrão em uma pessoa honesta, um fugitivo em alguém que volta para pedir perdão. Essa é a transformação de Jesus na vida das pessoas. Eu não sei quem você era, em quem você se transformou, quem você era conhecido e como você é chamado agora. Eu sei da minha vida. Uma pessoa amarga, rejeitada, né, que feria os outros para não ser ferida, em alguém que ama as pessoas e para relacionamentos. E isso eu sei que é só Jesus que fez na minha vida. Por quê? Porque as feridas do passado faziam com que eu criasse uma barreira. Eu não queria ter relacionamento profundo com ninguém. Para alguém chegar no meu coração tinha que ter muita insistência, porque eu fui muito ferida. E eu vejo agora, Senhor, só Tu mesmo. Porque quando eu falo que eu amo alguém é porque eu amo mesmo, né? Deus me dá amor no meu coração por todas as pessoas que eu conheço, e eu sei que esse amor vem dele no meu coração. É isso que o Senhor faz, né? Então você tem a tua história, você sabe quem você era e quem você se tornou, né? O quinto apelo que Paulo faz a Filemão, ele fala relata para Filemão que havia um propósito divino quando Onésimo fugiu, né? Então ele foi pego de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. E agora Paulo resolve devolver Onésimo para Filemão, né? E aí então nós temos que olhar que às vezes as circunstâncias tão difíceis como foi ali levou ele a um lugar mais alto, tanto Onésimo como Filemão, né? Aproveite as circunstâncias difíceis na tua vida para você ir a um lugar mais alto,
né? Deus, Ele quer sempre nos levar, não nos deixar no lugar que estamos. O Evangelho, ele sempre vai transformar as pessoas. E nós precisamos entender que não existe pessoas difíceis ou mais importantes do que as outras. Deus ama incondicionalmente. Quem você acha que está perto de você, que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa que você faça esse acesso, que precisa que você faça essa ponte? Se identifique com essa pessoa, olhe para ela com compaixão, olhe com ela com amor. Nós estamos começando um ano, e este ano nós queremos, em nome de Jesus, voltar com as nossas atividades aqui na igreja. E nós queremos, em nome de Jesus, que essa igreja cresça. Amém? Nós precisamos crescer, amados. Igreja de Balneário Camboriú precisa crescer em números. E nós temos condições de crescer em números, se você fizer a ponte. Ela está a uma distância do seu braço. Você pode alcançar. Sabe, Jesus, Ele quer usar a minha e a tua vida para ganhar pessoas para o reino dEle. Então nós precisamos, a obra precisa de pessoas, e as pessoas precisam se envolver, e as pessoas são eu e são vocês. Então hoje nós temos toda a capacidade de cuidar e de ganhar pessoas para Cristo. E nós temos que estar atentos. Este ano tem que ser um ano de colheita. Não é só números, amados, mas uma pessoa que você ganha para Jesus é uma pessoa a menos que vai para o inferno. Você tem noção disso? É uma pessoa a menos que vai para o inferno. Às vezes você pensa, mas só uma pessoa se eu ganhar? Sim, se você ganhar só uma pessoa, você tirou ela do inferno e transportou ela para o reino do Filho. Amém? Então nós precisamos se importar. Quantas pessoas talvez estão hoje com as suas vidas destruídas, com as suas famílias destruídas, e eu e você temos a capacidade de tirar elas do lugar que elas estão. Você acha que o Espírito Santo nos ensina a palavra, nos enche do amor e do poder dele para quê? Para nós construirmos essas pontes, sabe? É para isso. Jesus te chamou para você fazer a diferença, para você levar a palavra dele. Então que esse ano nós sejamos esses construtores de pontes, que nós olhamos, ou seja para reconstruir relacionamentos, ou seja para levar pessoas para Jesus. Mas se coloque durante os teus dias, Senhor, que ponte você quer que eu construa hoje? Quem é que você quer que eu construa uma ponte hoje? Se importe, não crie cercas em tua volta, crie pontes. Não cave abismos. Quando você se vê numa situação onde há um falatório, um falar mal, pense, eu não vou cavar abismo, eu vou construir pontes. Né? Seja você a estação terminal de qualquer comentário que não edifique as pessoas. Faça a diferença. Você foi alcançado para alcançar. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. E nós vamos estar ali. Esse louvor eu acho ele tão tremendo. É um louvor da Aline Barros. É Sonda-me. E eu estava preparando a palavra e me veio ele, eu pedi para o Lipe, separa esse louvor para a mãe. O Lipe disse, mãe, esse louvor é tão antigo. Mas ele é tão antigo, mas tão precioso. Eu quero convidar você a cantar ele do teu coração. Sabe, o Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Sabe, o Senhor, Ele transforma as nossas vidas para nos usar. Para que a gente seja esse construtor de pontes, para que a gente alcance, sabe, Ele quer usar a tua vida e a minha vida para fazer a diferença neste mundo. E este ano, em nome de Jesus, nós vamos romper, sabe, olha para essas cadeiras vazias, sabe, eu creio que Deus vai usar a tua vida para trazer alguém a mais para essa igreja,
para alcançar vidas para Ele.